bem-vindos a mais um webinar da rubrica Qualificação e Turismo. Temos mais um convidado connosco. Desta vez vamos falar um bocadinho da inovação na cozinha, depois vamos ver que potência tem este palavrão da inovação. E o amigo que convidamos é o Pedro Lencastre Monteiro, que é um dos grandes da nova geração de cozinheiros portugueses ou de chefes portugueses. Há pessoas que gostam mais de cozinheiro, há pessoas que gostam mais de chefe. O Pedro tem um percurso muito interessante, porque esteve nas grandes catedrais, pelo menos portuguesas, da restauração, no mítico Belcanto, no Yetman. Eu diria que mesmo naqueles que são hoje referência da alta gastronomia portuguesa, mas também tem uma preocupação sempre muito forte pelo conhecimento e por isso é professor na Escola de Hotelaria do Porto, e é principalmente também muito interessado pelo fenómeno do alimento e por isso uma pessoa que dedica muito tempo à investigação, e sei que também tem projetos novos e por isso é para ouvir falar do Pedro, desses projetos novos e da inovação da cozinha que hoje aqui estamos. E por isso, Pedro, muito obrigado por teres aceito este desafio. A primeira pergunta que eu te punha é: como é que tu te apresentarias aqui aos nossos curiosos ouvintes? Como é que tu te apresentarias como pessoa e como cozinheiro? Muito bom dia. Antes de mais, eu é que agradeço o convite. É um gosto estar aqui para falar um bocadinho sobre a minha profissão, o meu trabalho e, acima de tudo, por uma paixão muito grande sobre a gastronomia e os alimentos e a cozinha. Então, como é que eu me apresentaria como cozinheiro? Eu fiz a minha formação na Escola de Hotelaria do Estoril, na Escola Superior, e fiz a minha formação em Produção Alimentar e Restauração. Por isso é o curso superior para quem quer seguir cozinha em Portugal, pelo menos o mais emblemático, o mais antigo era esse curso. E depois segui um percurso que para mim foi o mais óbvio. Havia outras alternativas, mas para mim foi o mais óbvio, foi seguir os cozinheiros que eu admirava e que mais conhecia. Então passei pelas cozinhas da Fortaleza do Guincho, o Ocean, como estagiário, e comecei a trabalhar depois no Belcanto um bocado antes da primeira estrela, e fiquei até a cimentação da segunda, ou seja, entre 2012 e 2015. No meio tive uma passagem pelo Enoteca, do chefe Caco Pérez, em Barcelona. Depois fui trabalhar para o Bombom, fui subchefe do chefe Rui Silvestre. Também tinha uma estrela e era uma cozinha bastante diferente, uma abordagem diferente com o produto e com a região. Depois fiz uma volta boa para Portugal e voltei aqui para o Porto, para a minha cidade, para trabalhar com o chefe Ricardo Costa no Yetman. Depois tive uma fasezinha como chefe executivo em projetos de hotelaria aqui no Porto, e comecei a trabalhar mais essa área e a parte da formação. E agora estive novamente num projeto com um chefe bem conhecido, não tanto aqui do Porto, mas que está a começar a fazer pontes, que é o chefe Nuno Mendes, num projeto largo, também foi bastante interessante, para dar uma atualização e para conhecer uma vertente nova da cozinha. E agora estou a começar a trabalhar um bocadinho por conta própria nesta fase do estudo e da divulgação da cozinha portuguesa, e um bocadinho também na profissionalização da abordagem dos cozinheiros, o que é ser cozinheiro hoje em dia. Muito bem, acho que foi uma excelente apresentação e que ficamos com água na boca para conhecer mais coisas acerca da tua perspectiva sobre o alimento. E o tema que hoje temos é a inovação na cozinha, e a minha pergunta é esta: tu que és uma pessoa que estuda muito estes fenómenos, o fazer de novo ou fazer novamente não pode ser fazer outra vez, não pode haver um regresso aos sabores do antigamente, à simplicidade, a uma autenticidade que a pandemia e a própria guerra nos alertaram para este tipo de coisas, ou não? Ou achas que há sempre espaço para inovar de abordagens diferentes na política do alimento? É sim, é uma boa questão, e
sendo sincero, eu acho que há sempre espaço para inovação. Não é? Há sempre espaço para uma nova abordagem, uma forma diferente de ver os produtos, de ver as técnicas, de ver as cozinhas, até porque, mesmo entre cozinheiros com a mesma história, com o mesmo caminho, a visão é sempre diferente. Não é? Por isso, a minha forma de olhar há de ser uma e a forma de outro cozinheiro há de ser outra, e esta forma de ver é por si uma inovação, ou pode ser uma inovação. Acho que é fulcral distinguir também, quando se fala desta questão da inovação, duas vertentes, que é o que é cozinha de vanguarda e o que é inovação na cozinha de vanguarda, e o que é uma cozinha mais tradicional, não necessariamente cozinha tradicional, mas a cozinha num sentido mais tradicional. Não é a cozinha de cada país, mas o que é um restaurante normal. E essas duas inovações são bastante diferentes. Não é? A inovação da cozinha de vanguarda é muito mais técnica e tem um objetivo bastante diferente. E a inovação na cozinha tradicional é mais de estrutura. Por isso, se eu acho que se volta sempre ao simples, sim. Eu acho que sempre que há uma ação, há uma reação. Não é? Por isso, nós aqui em cozinha ainda estamos a digerir um bocadinho as últimas grandes evoluções que houve. E sem dúvida, aquela que quebrou com a maior parte dos paradigmas foi do Ferran Adrià, da cozinha molecular, não só o trabalho do Ferran Adrià, mas encabeçado pelo Ferran Adrià e pelo El Bulli, e que foi realmente disruptiva com tudo que havia. Foi uma visão completamente diferente. E depois, como ação-reação, surge uma cozinha, também dizem que é nórdica, mas não é necessariamente nórdica, é uma cozinha mais pura, de produto, não é? Como reação. E nós hoje em dia estamos aqui num híbrido, ainda a processar estas duas vertentes. Pedro, sim, eu percebo o que queres dizer, mas se pensarmos, por exemplo, no Red Zepi ou no Alex Atala, ou até no Botura, por isso, é gente que hoje está muito preocupada em ir buscar o que eles chamam a cozinha de verdade, por isso, terem uma interação com o produto, com a terra, com o produtor, muito genuína, muito autêntica, e centrarem aí uma intervenção mais verdadeira na relação com quem consome o alimento. Certo. Isto faz sentido? Faz imenso sentido, mas isto, ou seja, eu falo com total à vontade, porque é a minha opinião e eu posso discorrer um bocadinho sem grandes cuidados. E, na minha ótica, esta conversa que há e que todos os chefes puxam do produto faz sentido, há que valorizar o produto, mas é inerente a todas as boas cozinhas, não necessariamente sequer cozinha de vanguarda ou alta cozinha. Todas as boas cozinhas, todas as cozinhas cuidadas, desde a cozinha mais tradicional à cozinha mais avançada, mais técnica, o produto é um pilar inquestionável. Por isso, aquela coisa que dizem várias vezes, que não há boa cozinha sem bom produto, é um dogma. Não é? Por isso, eu percebo mais numa vertente de as pessoas, nós virmos de uma influência de cozinha francesa para nós, assim, mais do Ocidente, depois também há a parte oriental que tem uma influência bastante diferente e eles têm umas bases bastante diferentes. Mas nós temos bastante influência francesa e durante tanto tempo, provavelmente durante os últimos 100 anos nos restaurantes e antes disso nas cortes, também sempre a imitar um bocadinho o que faziam os franceses, não é? Nós, nos últimos anos, e já não é de agora, há uma quebra com esse dogmatismo da cozinha francesa e os chefes começam a valorizar a sua cozinha, o seu produto. Não é? Aqui a questão não será também o facto de uma cozinha com demasiada técnica, com demasiada intervenção, não é capaz de mascarar o produto, quer dizer, eu a páginas tantas, no meio daquela técnica, daquela espuma, ou daquela esfera, ou daquele não sei quê, não sei bem se estou a comer vieira ou se estou a comer pescada, e por isso não é também esta coisa de enaltecer o produto, não é também de o enaltecer mesmo, de dizer assim, eu estou a tirar o melhor que isto tem?
E não o melhor da minha técnica, não é? Um cozinheiro que com a técnica anula o produto, não está a ser bom cozinheiro, não é? E nós o que temos que ver, e isto é uma questão que quem cozinha, se calhar por não está tão estruturada ainda, e todas, ou quase todos os cozinheiros podem fazer a sua interpretação e ter visibilidade, às vezes há alguma ingenuidade na aplicação técnica e faz a técnica pela técnica. E muitas vezes utiliza-se uma técnica sem o conhecimento técnico e domínio técnico, ou o porquê das técnicas. Não é? Por isso, um cozinheiro que pela técnica anula o produto, não faz sentido. O objetivo da técnica é sempre aumentar, tirar o melhor do produto. Claro. Agora, por exemplo, nós, se falarmos desta questão de mascarar e não mascarar, nós em cozinha tradicional temos inúmeros pratos, por exemplo, uma feijoada de búzios, não é? Que mistura uma série de componentes e nós conseguimos, mesmo com essa misturada toda, esse tempo todo de cozedura, as coisas todas, cada coisa se enalteça, não é? Que faça o seu papel. Por isso, se as coisas forem bem, por exemplo, cozida à portuguesa, não é? Se as coisas forem bem feitas, bem trabalhadas, bem processadas, bem pensadas, há espaço. Agora, tem que haver. Isto era um ponto que eu tinha, sem me alongar mais nesta pergunta, mas que é o artesão e o artista. Certo? Idilicamente, um artista é artesão. Mas um artesão nem sempre é artista. Certo? Quando o artista é artista, mas não é artesão, acontece muito isso. Que é, ele tem boa ideia. Ele viu uma técnica e acha que faz sentido. Mas aplica muitas vezes sem perceber e sem ter a mãozinha para executar. Então a técnica impõe-se ao produto e perde-se a parte do artesão. Quando o artesão pode cozinhar lindamente, e acho que toda a gente conhece muitos bons cozinheiros, mas que fazem sem ter a capacidade de pensar a cozinha. Então, são excelentes artesãos, excelentes cozinheiros, mas não são artistas. Este componente do artista e o artesão, depois é que fazem sentido essa junção técnica-produto alta cozinha. Muito bem, gostei imenso dessa tua comparação, que me parece muito ilustrativa e que resolve bem este problema de onde é que começa a arte e o que é só arte sem ter a base do respeito pelo produto e da forma como. Agora passemos, tu falavas há bocado da mistura de sabores, é evidente que uma grande cozinha tem outra palavra também muito importante, que é o equilíbrio, e por isso tem uma boa harmonização, quer de paladares, de aromas, quer de texturas, etc. E nós aqui somos confrontados sempre com enorme, que é uma riqueza extraordinária, mas que também é uma dificuldade, que é a enorme diversidade da cozinha portuguesa. E por isso temos muitos pratos desse blended ou desse melting de sabores, e às vezes não somos suficientemente simples, por exemplo, para internacionalizarmos a cozinha portuguesa. Quer dizer, os italianos pegaram numa base quase de pão, ou numa pasta, e atiraram para lá coisas, as mais diversas, e então ensinaram o mundo a fazer uma cozinha simples, saborosa. Portugal, eu uma vez com o Zé Bento Santos dizia-me assim, isso é possível com as Açordas, mas não é possível com quase mais nada. A minha pergunta é, como é que tu achas que a cozinha portuguesa evoluiu, por um lado, e por outro lado, se a quisesse internacionalizar, que estratégias é que tu encontravas? Ok. Não é uma pergunta fácil. Mas primeiro, para começar, em termos por exemplo, mesmo essa questão da pizza que falou, é uma questão muito clara para nós. Nós todos sabemos bem o que é uma pizza, não é? Mas muitas vezes os italianos, a própria percepção deles sobre a tipologia de pizzas, a quantidade de pizzas que há, é completamente diferente da nossa. Não é? Eles têm uma ideia, eu acho que quem conseguiu mesmo internacionalizar a ideia das pizzas foram os americanos. E tem em todo lado aquela ideia da massa alta, de tomate, essas coisas todas, pronto.
Agora, há mais profundidade para ou sobre do que necessariamente essa ideia generalizada. Em relação à cozinha portuguesa, sim, eu acho que nós temos uma riqueza imensa de abordagens técnicas, não é? Agora, como é que nós conseguiríamos trabalhá-la? Primeiro, nós estamos numa fase ainda muito inicial da cozinha portuguesa estruturada, não é? Nós temos uma cozinha tradicional muito rica, temos uma cozinha mais de, de autor bastante recente, não é? Com 20 anos, 30 anos, e estamos agora a começar a fazer este processo. Acho que uma das coisas assim, mais direta, ou seja, um produto pronto para internacionalizar, é a nossa doçaria, a doçaria conventual. Não é? É uma coisa com bastantes variações, mas muito própria. Que a maior parte das pessoas reconhece de 3 ingredientes, 4 ingredientes, e depois uma utilização imensa, mas acho que é uma coisa muito, muito nossa, muito própria. E era um dos produtos que eu acho que estava pronto a usar. Depois, se temos algum produto, alguma forma de demonstrar a nossa cozinha, acho que tem que se trabalhar, acho que tem que se pensar o que é que nos identifica e o que é que fazia sentido passar. Não é? Acho que há produtos que sim, que valem a pena exteriorizar. Acho que os espanhóis são exímios a fazer isso, por exemplo. Não é? Mas, se nós pensarmos, por exemplo, o tipo de cozinha espanhola se reconhece como espanhola, também é só um nicho, não é? Ou seja, internacionalmente, o que é que se vê como cozinha espanhola? Fala-se das tapas, fala-se assim, mas há um ou outro produto, mas não há um conhecimento profundo da cozinha espanhola, tal como a cozinha italiana. Muitas vezes vai-se à Itália e as pessoas só comem os primeiros pratos. Não é? Depois, quando se começa a entrar na cozinha italiana, das sopas, dos estofados, essas coisas todas, a maior parte das pessoas diz, isso não conheço tão bem. Por isso, acho que nós temos que pensar o que é que nós, em Portugal, podemos vender, sabendo que nunca vamos poder vender o bolo por inteiro. O bolo por inteiro tem que vir cá provar. Muito bem. Falaste da cozinha italiana e da verdadeira cozinha italiana, e é engraçado que quando há uns anos, já quase há 20 anos, nós fundamos em Portugal, havia uma pequena comunidade na Serra da Rábida, um bocadinho hippie, e nós aqui no Norte, eu e o João Nuno Marinho Falcão, fizemos 2 convívios, porque aquilo funcionava por convívios, da Slow Food. Hoje eu julgo que a Slow Food ainda existe, um dos dirigentes da Agavi, que é o Rui Rosa Dias, preside ao Convívio do Norte, que acho que é o mais dinâmico, mas na altura eu pedi ao Carlo Petrini, que tinha cá vindo a Portugal, a única vez que ele cá veio, que a Slow Food fez o seu evento internacional aqui na Alfândega do Porto. Lembro-me com a presença da senhora Presidenta da República da altura, por isso da mulher do Presidente, que era a mulher de Jorge Sampaio, e eu disse ao Carlo que ia a Roma, e ele disse-me, então vou-lhe recomendar um conjunto de restaurantes. E eu eu fiquei encantado, claro, e fiz esse roteiro que ele me propôs. E a verdade é que entrei em casas onde se tocava quase à campainha, onde as pessoas comiam connosco à mesa e onde não havia uma pizza, e julgo que também não comemos nenhuma pasta. E o engraçado é que era tudo de facto, ou muito de facto, à base de ragus, de estofados, mas uma cozinha muito saborosa, muito de conforto e de alguma forma, e era esta a pergunta, e de alguma forma aquilo que hoje se chama a cozinha de tacho, uma cozinha talvez com uma matriz pobre. Uhum. E a minha pergunta é, os grandes receituários da cozinha tradicional não vêm, e dos meltings que essas cozinhas têm, das fusões de sabores que essas cozinhas têm, não têm muito a ver com essa pobreza, por isso a sopa de pedra não é um engenho que as pessoas criaram para fazer muito do pouco que tinham?
Sem dúvida. Ou seja, a maior parte dos nossos pratos tradicionais, de forma genérica, de várias regiões, é cozinha de pobres, é cozinha regional, fazer com o que há, e não é só nossa, de França, de Itália, Espanha, Rússia, em todo lado. As pessoas cozinhavam com o que tinham e com o que tinham à mão. E o mesmo foi com o que se falou das massas e das pizzas. As pessoas cozinhavam com o que tinham à mão e faziam a base dos sabores da cozinha tradicional. Hoje em dia, nós já podemos olhar para algum do nosso receituário tradicional, aqui em Portugal é mais fácil de exemplificar, e perceber que nós já temos vários pratos tradicionais que não fazem esse caminho, não é? Por exemplo, as pataniscas, os bolinhos de bacalhau, essas coisas todas. Claro que é uma cozinha de aproveitamento também, não é? É uma cozinha de casa, mas é uma cozinha de uma casa de cidade, uma abordagem um bocadinho diferente do que essa cozinha rústica que nós temos cá, não é? Por exemplo, nós aqui no Norte, o caldo verde era um sustento para uma estação inteira, não é? Num mal comia-se aquilo. O tipo de relação, o tipo de relação que nós tínhamos cá com o animal, com a proteína também, é uma das coisas que estava a falar um bocado, que era a volta que as coisas dão. É muito interessante isso, não é? A nossa cozinha, a nossa forma de trabalhar com a proteína sempre foi de cuidado, de respeito, a não ser as regiões ribeirinhas, que tinham uma abundância de peixe enorme, não é? Mas a maior parte das pessoas cuidavam do peixe, o peixe seco, as carnes salgadas, com bastante respeito, comiam com bastante parcimónia. Não sei, em dia de festa, que se matava uma galinha, que se matava um cordeiro, quando se fazia a matança do porco, essas questões todas. Por isso acho que estas coisas dão esta volta, e agora a alta cozinha volta essa cozinha regional, que depois se tornou, o que estava a falar, a base de todas as cozinhas reconhecidas, é uma cozinha de pobre. Não é? Nós aqui em Portugal, as ovas, que agora já são muito finas, era uma comida que não se tinha grande apreço, e quem fala das ovas fala de quantos e quantos outros que têm comida de pobre, depois dão a volta para o melhor da nossa gastronomia. Muito engraçado essa tua análise. Eu estava aqui a pensar nos buzzes que hoje ouvimos, muito relevantes, diga-se, por causa da relação do respeito e de uma boa relação com a natureza, da sustentabilidade e da economia circular. E por isso esses círculos que tu fazias de regressar fazem-nos sempre pensar essa questão da luta contra o desperdício, mas principalmente do respeito na relação animal e na relação com a natureza. Pensando nós que há aqui um anacronismo, que é, eu lia e até escrevia sobre um fenómeno que é o facto de, durante o século XXI, irem desaparecer pelo menos metade das explorações agrícolas que existem hoje. E por isso nós vamos ter metade do solo arável que tínhamos. E, no entanto, vamos ter, em vez de 8 mil milhões de habitantes, 10 a 12 mil milhões de habitantes ainda no século XXI. Com menos tem que se fazer mais, vai ser quase uma imposição natural. Como é que se resolve esta equação? Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas como é que se Não resolve é esta isso. equação? Mas é assim, em termos tecnológicos, obviamente, há muita gente em cima destas questões. Né? E nós, às vezes, nós cozinheiros ou pessoas que não estão dentro desta parte tecnológica, acham que olham sempre para a terra e para tipos de agricultura mais tradicional. Obviamente, há as fábricas agrícolas hoje em dia que fazem por patamares, com uma produção 700 vezes mais rentável, com menos consumo de água por metro quadrado. É uma rentabilidade impressionante, isso tudo. Se isso vai ser o caminho ou não, não sei. Que essa tecnologia está a ser desenvolvida e está a haver um investimento brutal nessa área, certo. Se em termos conceituais, ou seja, em termos práticos, faz sentido, admito que sim, que aquilo numa fábricazinha com 1 hectare produz uma quantidade
enorme de produto. Se em termos conceptuais faz sentido, pessoas como eu têm dificuldade em aceitar isso, não é? Tem sempre aquela ideia do tomate a amadurecer ao sol e das coisinhas todas. Não sei. É capaz de ser um caminho. Por isso. Mas também não há aí espaço, Pedro, para os novos alimentos. Estou, por exemplo, a lembrar-me, tivemos aqui um convidado, o Vasco Esteves, também jovem, mas também muito interessante, que está a fazer produção de proteína do inseto. Sim, sim, sim. É evidente que a proteína do inseto na Europa e em Portugal, como ele reconhecia, tem que vencer em primeiro lugar o preconceito do inseto, ou de se ingerir inseto. Mas o plant-based, etc., não serão novas, e aí estamos a falar de inovação no produto, novas formas de fazer novos produtos ou novos Claro. alimentos? Volto a falar um bocadinho sobre a minha interpretação destes fenómenos. Em relação aos insetos, é uma mais-valia enorme, são uma fonte de proteína animal que não consome quase nada, aquilo é uma praga que se mete numa espécie de garagem e produz uma quantidade enorme, e que já tem grande utilidade, por exemplo, nas barrinhas proteicas, nessas coisas todas. Tu faz uma farinha de proteína animal, baratíssima, muito mais acessível do que todas as outras, e introduz como um pó bastante útil. Por isso, sem dúvida, que há de ser um caminho. Nós estamos a começar, nós aqui em Portugal temos alguns projetos com isso, mas ainda em fase de arranque, não é? Mas acredito que vai ser uma tendência. Não sei se vamos comer aqui grilos e gafanhotos como se fossem amendoins, mas como um subproduto, acredito que sim. Em misturas, em processados. Agora, as questões do plant-based, desperdício zero, são, eu acho, na minha ótica, uma obrigação. Nós vamos ter que fazer esse caminho. E vamos ter que fazer esse caminho, na minha ótica, por duas razões. A primeira é que nós, como quase todas as coisas, há uma fase de, quando surge uma nova realidade, ou seja, a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando começou a produção em massa, de produto, em fábrica, completamente diferente do que se fazia antes, há uma onda de excesso e as pessoas começam a consumir porque é muito mais barato, porque está disponível, porque é bom, porque é doce, porque tem gordura, porque é muito mais confortável e porque dá resposta a um problema de escassez e na altura foi essencial. E nós agora que resolvemos esse problema de escassez, porque, por exemplo, já se produz comida, segundo o que dizem, para 10 mil milhões de pessoas, se fosse necessário, hoje em dia, e há um desperdício alimentar enorme, por questões de preço e de gestão e isso tudo, por isso que já se produz comida para esse número de pessoas, estava a falar um bocado dos 10 e os 12, já se produz, é uma questão de otimizar depois a forma como se distribui. Mas, em questão dos hábitos alimentares, nós, a geração, duas acima da minha e uma acima da minha, viveram uma realidade e uma mudança de paradigma em relação à comida que não havia igual. Em 30 anos passou de escassez a excesso, passou-se de guardar todas as coisinhas para ter tudo disponível, e isso numa altura foi muito boa, e nós agora temos a capacidade de começar a analisar como é que queremos gerir esta realidade, não é? E acho que isso vai fazer de forma natural. Porque, por exemplo, mesmo como consumidor, eu prefiro ir a um restaurante, que é o que passa hoje em dia, e pagar 20 euros por um bife, ou 15 euros por um bife, e servirem 300 ou 400 gramas de carne, mais ou menos, eu prefiro pagar 20 euros e comer 150 gramas de carne, mas com uma qualidade enorme. Há um tempo, a maior parte das pessoas queria sempre a quantidade. Hoje em dia já há um grande peso pela qualidade. E eu, como cozinheiro, sinto imenso. Nem é só os próprios cozinheiros que querem fazer isso. É uma preocupação da parte do cliente em saber de onde vem a comida, como é que foi criada, como é que foi abatida e essas questões todas. Por isso acho que se vai impor, acho que é uma necessidade. Isso também me leva para uma outra questão, em que essa imposição ou essa opção pela qualidade se cruza muito com uma preocupação que existia menos no passado,
que era a saúde. Por isso, hoje, as pessoas estão muito mais despertas para aquilo que comem e a forma como isso proporciona bem-estar físico e até prolongamento de vida, não é? E por isso a minha pergunta é: a questão da saúde é uma questão que vai estar cada vez mais presente na gastronomia, na forma como um cozinheiro prepara o alimento? Não vamos chegar a uma certa altura em que os menus têm eles próprios já a informação nutricional e outras para que as pessoas possam perceber o que é que faz melhor e o que faz pior? É assim, essa parte que os menus podem vir a ter essas informações, eu acho que é bastante viável ou seja, acho que é um passo que pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer. Não sei de que forma é que se executa em alguns tipos de restaurante, mas em restaurantes mais clássicos acho que é uma coisa que irá acontecer. E hoje em dia, quem executa também tem muito mais conhecimento e muito mais ferramentas para poder dar essa informação. Agora, em termos pragmáticos, se a alimentação está a seguir agora um caminho mais cuidado com a saúde e tudo, eu acho que nós já passamos um bocadinho essa fase. Em relação à saúde, eu acho que se via, pelo menos das coisas que eu tenho acesso, muito mais dietas específicas, dietas para emagrecer, não é dietas de restrições alimentares. Agora nós temos algumas restrições alimentares, mas dietas para emagrecer, essas coisas todas, nos anos 90, do que necessariamente agora. Acho que agora há cuidado, de forma geral, em comer limpo. Não é? Ou seja, a pessoa saber que o produto que está a comer é um bom produto. O produto que está, ou seja, haver verdade culinária. Estou a comer isto, eu sei que se é biológico, se é da estação, é da estação, se é local, há uma grande preocupação com o local, e acho que vai ser mais por aí. Acho que já passamos um bocadinho aquela fase mais neurótica das calorias, não é? Mas eu nem falava, sim, nem falava tanto das calorias, mas falava de tudo o que pode preocupar uma geração que hoje dá-se conta que mais do que a dieta, mais do que ser magro ou ser gordo, o bem-estar associado ao alimento é muito relevante. Certo. Mas passando o tema, porque isto é como a boa comida, consome-se depressa, não é? E nós estamos quase no fim do nosso tempo. Eu gostava ainda de te fazer uma pergunta, porque a Gavi está muito envolvida nisso, e ainda agora, numa candidatura que Matosinhos está a fazer à cidade criativa da Unesco, se falava como é que este litoral português, e em especial este litoral norte, se pode diferenciar de outras terras. Por exemplo, Bragança vai também fazer a sua candidatura à cidade criativa da Unesco. Através da gastronomia, claro, porque há várias formas de entender o que é uma cidade criativa. A Unesco, e bem, achou que a gastronomia tinha um processo criativo muito interessante para a animação e a qualificação das cidades, e por isso achou que uma das temáticas que as cidades criativas deveriam ter era a da gastronomia. Bragança e Matosinhos estarão na candidatura deste ano, que acaba agora em junho, e perguntavam-me o que é que de diferenciador pode ter, não Bragança, porque esta reunião foi em Matosinhos, este noroeste peninsular ou este norte litoral. E nós falamos um bocadinho de um tema que também já falamos aqui nas nossas conversas com a Manuela Vaz Velho, que foi o das dietas. E o de tentarmos perceber se, estando todos muito consensualizados numa dieta mediterrânica que tem um padrão alimentar mais conhecido, se esta coisa da dieta atlântica é também um padrão alimentar que ainda tem muita coisa para dar a estes produtores e a estes cozinheiros que se querem identificar como a cozinha, diria, galaico-doriense. E por isso, o que é que achas que se pode fazer para a afirmação de uma dieta ou de um padrão alimentar como a dieta atlântica, sabendo e desmistificando junto dos nossos ouvintes
que a dieta atlântica não é comer peixe, a dieta atlântica são todos os alimentos, hortícolas, frutícolas, carnes autóctones, etc., que são influenciados por um determinado clima e um determinado terroir, não é? Mas como é que tu achas que a dieta atlântica se pode afirmar? Bom, antes de mais, claro que a bandeira será sempre a relação com o mar, não é? Claro. A relação com o mar, a relação com o pescado e com o marisco. Mas isso é, julgo, a parte mais direta. Além disso, toda esta parte costeira, acho que ganha duas influências muito grandes pela questão do território, que é como é que depois a parte técnica e cultural se relaciona com o mar e com a terra, esta ligação, e a influência do mar nos produtos da terra. Não é? Nós temos, por exemplo, aqui a costa toda, mais aqui perto do Porto, a zona da Póvoa, são conhecidas pelos hortícolas, não é? Pela influência da terra e da salinidade. Acho que também há uma parte que às vezes é um bocadinho descurada, mas que é interessante e que sem dúvida é atlântica, que é a utilização das algas, que faz parte destas dietas, e muitas das pessoas comiam sargaço como fonte nutricional, e faziam arroz de sargaço e peixe de sargaço, é uma coisa muito interessante. Agora, como é que se pode trabalhar e divulgar isto? Acho que é procurar fazer um levantamento de produto, levantamento de técnica, de cultura, de vivências, e como é que depois isso se comunga com o peixe e com o mar. Muito bem, Pedro, foi um grande gosto termos-te aqui nesta conversa, que rigorosamente chegou aos 40 minutos, mas que nos soube, nós achamos que com uma boa comida, alguém dizia que o melhor é sempre sentar-nos com fome e levantar-nos ainda com um bocadinho dela, para que não sintamos que a comida, tenhamos uma memória boa da comida e não daquele empanturramento onde eu gostei muito, mas depois fez-me tão mal. E por isso esta conversa foi assim também, ficamos com fome demais, mas saciamo-nos bem das tuas ideias e da tua perspectiva, que me parecem muito realistas, mas também muito a pensar no futuro. Obrigado, Pedro, por ter estado, obrigado a todos por nos ouvirem. Obrigado. Voltaremos com novos convidados nesta rúbrica da qualificação e do turismo. Obrigado.